Siga Pedro Abílio. Vamos lá, Cirilo, destacar aqui uma prioridade no Atlético, situação financeira e a finalização desse mercado de transferências. A turma atleticana passando por aqui em Montes Claros, muita gente no entorno aqui do hotel ainda depois da chegada dos jogadores. Mas deixa eu destacar a situação do Hulk, né? Que hoje foi esclarecida pelo CEO Pedro Daniel. A princípio permanecendo e hoje em treinamento também na Cidade do Galo, inclusive com os filhos, né? Que chegaram a Belo Horizonte e agora vão representar as categorias de base no Atlético. Antes disso, eu vou destacar mais do que disse o CEO do Atlético em entrevista exclusiva nesta terça-feira ao programa Rádio Esportes. O Pedro Daniel, a gente repercute aqui na turma do bate-bola, explicando como o Atlético pretende sanear a questão financeira, especialmente as dívidas com outros clubes e que deve acontecer aportes para o Atlético tentar solucionar esses problemas financeiros. Vamos acompanhar. Nós estamos trabalhando em todas as alternativas possíveis. Quando a gente pensa nos 500 milhões, né, como foi noticiado, é o que a gente considera como as dívidas mais onerosas, uma dívida que machuca mais o dia a dia do clube, principalmente quando a gente pensa que é uma dívida bancária. Tá? Então, o que a gente está trabalhando agora nesse cenário de como reperfilar a dívida do clube para que ele não seja sufocado no curto prazo. Então, em breve, a gente deve ter algumas boas novidades nesse sentido. Nós estamos bem avançados já em algumas discussões. Espero que ainda nesse primeiro semestre a gente consiga fazer um anúncio de reperfilamento da dívida, mas esses 500 e poucos milhões, eles são os mais urgentes. Os outros a gente tem, obviamente, tem dívida que está refinanciada, né, a tributária. A gente tem outras dívidas, por exemplo, o CRI da Arena, que de alguma maneira ele se paga pela operação, mas essa dívida que é a bancária é a que mais machuca para a gente no dia a dia, principalmente no curto prazo. Em breve a gente vai ter uma boa solução, um bom reperfilamento e passa por esses 500 e poucos milhões que estão sendo noticiados, sim. Mas é externo ou é interno? Vai no bolso dos homens mesmo, Pedro. A gente tem que lembrar que boa parte da dívida tem aval, né? Então elas estão linkadas diretamente com os atuais acionistas. Então, quando eu falo de todas as variáveis possíveis, todas as alternativas, até que ponto vale a pena a gente buscar alguém externo ou manter internamente, porque aí você tem uma complexidade de governança, de atuação. Então a gente está discutindo internamente um potencial avanço já agora nesse primeiro semestre para essa dívida que está nos machucando. Pedro Daniel, CEO do Atlético, lembrando os pouco mais de R$500 bilhão de dívida onerosa, aquela que gera mais juros mensais ao Atlético. O CEO também destaca aqui na TBB as dívidas do Galo no mercado e a dificuldade e, claro, também o empenho para recuperar a credibilidade do Atlético junto aos credores. Como vocês sabem, eu fui o consultor que elaborou a parte do fair play financeiro aqui no Brasil. Tá? Então, mais do que simbólico, é obrigatório de nossa parte. Essa foi uma grande conversa que nós tivemos dentro do Atlético, e que nós sejamos o maior exemplo de honrar e cumprir todos os compromissos firmados. Tá? Então, para isso, o que nós fizemos? Nós fizemos, num curto espaço de tempo, um levantamento de tudo aquilo que a gente tem de vencidos e também aquilo que a gente tem a vencer, para a gente saber o que é interessante, fazer até uma potencial antecipação ou alguma mudança ou renegociação. Então nós listamos todos. Então, para vocês terem uma ideia, nós pagamos todas as dívidas que nós tínhamos com clubes brasileiros vencidas, tá? Então foram 5 ou 6 clubes que a gente tinha dívida vencida, que nós quitamos. Nós começamos a pegar já as dívidas futuras, por isso que eu falei, a vencer, que nós teríamos alguma dificuldade ou que poderíamos ter alguma dificuldade. Nós já entramos em renegociação, exatamente porque acho que esse é o primeiro ponto desde a minha entrada, que é a questão da credibilidade. Sem credibilidade no mercado, a gente não vai conseguir fazer bons negócios. Tá? E a gente só vai ter credibilidade a partir do momento que a gente honrar com os nossos compromissos. Então esse é o ponto-chave. Tá? Nós tivemos diversas conversas, né, agora na janela, com outros clubes. Algumas situações sim foram mencionadas, até pelo ano desafiador que foi no ano passado. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nós demonstramos não só a preocupação dos acionistas, mas da gestão, do corpo executivo, de que agora existe uma bandeira de credibilidade, existe uma bandeira de honrar com seus compromissos
que o Galo vai fazer. Tá? Aliás, que nós já estamos fazendo. Então, isso é inegociável para a gente. Então, sim, nós tivemos alguns questionamentos nesse sentido, pelo histórico recente, com uma ou outra situação, mas acho que isso já está superado. Tá? Nós já viramos essa página. E agora mais um posicionamento oficial do Atlético institucional, através, desta vez, do seu CEO, Pedro Daniel, aqui na Itatiaia, falando da situação do Hulk, que em momento algum, segundo ele, pediu para deixar o clube, e em contrapartida o Atlético, de acordo com o CEO, também não colocou o atacante no mercado. Em nenhum momento, a diretoria do Atlético, seus acionistas, Paulo Brax, eu, em nenhum momento nós fomos ao mercado para negociar o Hulk. Nunca, em nenhum momento. Tá? Não é o objetivo do Galo. O Hulk tem mais um ano de contrato. Então você imagina que se a gente tivesse que discutir com todos os outros atletas que têm mais um ano de contrato para mais tempo, o caos que seria. Então, não, nós nunca discutimos a venda do Hulk ou a saída do Hulk no mercado. Tá? Ao mesmo tempo, o Hulk nunca se manifestou, pelo menos comigo, pelo menos com o grupo que está atuando nessa frente com o Galo, de que ele quer sair. Ele não pediu em nenhum momento a saída dele. O Hulk sempre foi um exemplo aqui no Atlético, sempre. Em se eu conversar com qualquer um dentro do CT, ele é um exemplo. É o cara que chega sempre cedo, vai embora tarde, trabalha, puxa todo o grupo. Enfim, não é à toa que ele é o Hulk, né? Toda essa história que ele tem. E aí não só no Atlético, pela carreira dele inteira, não é uma coincidência. Um atleta extremamente profissional, exatamente por isso nós apresentamos um projeto para ele. Exatamente para isso nós pedimos para que ele encerrasse a carreira no momento que ele achasse que seria dentro do Atlético. Né? Esse é o grande objetivo da diretoria. Sempre foi, aliás, o grande objetivo da diretoria. E é exatamente por isso que nós oferecemos mais um ano de contrato. Tá? Então, obviamente, tem diversos interesses, seja do mercado. O Hulk é um cara, como ele é um cara extremamente profissional, extremamente bom, de alta performance, é óbvio que o mercado vai atrás dele, né? Então, ele, de novo, como ele tem contrato tem ainda contrato, tem um contrato de um ano, ele está treinando normalmente, está atuando, tá à disposição ali do Sampaoli, e é um profissional que a gente tem o maior carinho possível, né? Por motivos óbvios, e por enquanto continua. Pedro Daniel, CEO do Atlético, em entrevista exclusiva ao Rádio Esportes nesta terça-feira. Lembrando que no último fim de semana, Jorge Sampaoli disse que Hulk é um problema institucional, que não conversou com o camisa 7, mas que ele está treinando normalmente, se estiver à disposição. Assim que esses titulares que não têm jogado as primeiras rodadas entrarem em campo, a tendência é de que o camisa 7 entre também, Cirilo. Beleza, Pedro Abílio, entrevista muito relevante, inclusive mais cedo no Rádio Esportes, todos os temas aí importantes perguntados e respondidos pelo Pedro Daniel. Não o conheço pessoalmente, mas demonstra ser, pelas falas, um profissional muito preparado para esse momento importante de reestruturação também do Atlético.